Lá, eu quero falar sobre algo que Bert Hellinger expressou, talvez explicou menos do que nós tenhamos consciência para falar de algo difícil para nós, que é ser adulto e pequeno. É estranho isso, né? Eu não sei qual é o seu tamanho, eu tenho 1,86 m e se eu lembro do tamanho dos meus pais fisicamente, eles parecem ser menores. Mas, diferente dos meus pais, eu era menor que o tamanho da unha do meu dedo mindinho dentro da barriga da minha mãe. Olha para o seu dedo mindinho, olha para a unha. Esse era o nosso tamanho. E esse é o tamanho do qual Bert Hellinger se referia quando ele dizia: os grandes, os pais, dão, e os filhos, os pequenos, tomam. E tomar é uma ação. Tomar significa tomar tudo, tudo que vem, tudo que nosso corpo precisa. Por exemplo, um bebê. Nós não rejeitamos nada porque precisamos de tudo que a mãe tem a oferecer. E muitas vezes esse lugar de dependência, esse lugar de entrega da criança que precisa tomar tudo para poder sobreviver, é um lugar que quando nós tornamos mais autônomos, parece ser algo distante ou que não queremos mais sentir. Nós queremos sentir grandes. A ideia do grande significa mais força, mais recurso, mais habilidades. E é curioso que nessa fase de desenvolvimento, nos primeiros 3 anos, nem eu nem vocês lembramos de muita coisa. Nós não lembramos do nosso corpo crescer, nossos dentes, nossos ossos, nossos órgãos, nossos músculos que vão suportando primeiro a cabeça pesada e depois, com mais tempo, nossas costas, né? Nossos músculos abdominais conseguem sustentar nosso corpo e começamos a rastejar e depois começamos a levantar nossa coluna e começamos a ficar eretos, caminhando, buscando novos espaços e caminhamos para longe dos pais, cada vez mais longe. Para nossos pais e vocês que já são pais sabem, não? Preocupamos porque nós ainda não temos essa leitura da realidade ou não sabemos cuidar de nós. E o interessante é que na nossa autonomia como adultos pensamos sempre que somos capazes, somos fortes, damos conta, mas nós não lembramos que tomamos. E muitas vezes não lembramos de nós tomar aquilo que também continuamos a precisar, do cuidado, da alimentação, do repouso, da entrega, dessa entrega que diz: eu preciso, eu não tenho tudo. Tudo que eu tenho é graças aos meus pais. Meu corpo, minha capacidade, minha fala, meus sentidos, os 5 dedos da minha mão, eu desenvolvi graças a eles. Isso é o tomar a vida tal como ela veio. E como adultos, temos a dificuldade de reconhecer esse lugar que é como filhos dos nossos pais, sempre pequenos. E pequeno significa por eles e para eles não podemos fazer nada. Fazer algo que seja equivalente ou parecido com o que eles nos deram. E para nós, adultos autônomos ou independentes, isso é um desafio. Ser pequeno, adulto
e pequeno. Pequeno enquanto filhos, enquanto aqueles que, por mais que se desenvolveram, por mais que sabem, por mais que estudaram, por mais que são capazes, nós não podemos fazer o que para Bert Hellinger era o desejo da criança, fazer algo pela minha mãe e pelo meu pai. Por exemplo, ajudá-los com os problemas deles, deixá-los felizes ou mais felizes, tirar deles o fardo ou a carga ou aquele peso que nós percebíamos que eles sentiam ou viviam, as dificuldades dos nossos pais, inclusive as dificuldades em nos educar ou criar. Às vezes, quando um dos nossos pais era ausente, desse lugar suposto de sermos um companheiro, uma companheira, seja para o pai ou para a mãe. Alguém que parecia ser grande. E às vezes tínhamos essa confirmação. Você já é grande, você já dá conta. Mas a necessidade como pequeno é tomar. Tomar tudo aquilo como recurso do qual eu preciso para viver. Eu preciso dos meus pais. Eu continuo precisando deles enquanto filho ou filha. Até que, segundo Bert Hellinger, tomamos e reconhecemos o que tomamos para seguir na nossa vida. E nós sermos suficientemente capazes para dar, para dar aquilo que nós temos. E nesse dar, muitas vezes também nos sentimos exigidos ou sobrecarregados ou até frustrados. E eu digo que isso normalmente é sempre uma indicação de que, na verdade, nós não sabemos ser pequenos. Pequenos diante desse destino dos pais de dizer: eu não dou conta. É grande demais para mim. Aquilo que é uma dificuldade na minha família de origem para meu pai ou para minha mãe é grande demais para mim. E como adulto que eu sou, isso pode ser uma grande frustração. Eu posso ficar até frustrado, zangado com o meu pai, por exemplo, quando eu quero dar dicas a ele e ele não escuta. Ou me sinto ignorado por ele. Ou ainda não me sinto suficientemente reconhecido como um adulto. Mas para meu pai ou para minha mãe, eu nunca vou ser adulto o suficiente. Porque eu sou filho. Eu não sou grande como eles. Eu também, hoje, sou grande para as minhas filhas. Ou, no seu caso, talvez para seu filho ou seus filhos. Eu sou grande como quem deu a vida, como quem dá os recursos, a minha energia, o meu tempo às minhas filhas para que elas possam crescer até que elas estão suficientemente grandes para fazer a vida delas. Isso em várias culturas é difícil reconhecer, porque existe algo que tem a ver com algo talvez difícil de explicar, que é dignidade. A dignidade dos meus pais. E que eu, sendo pequeno para eles, tenho minha dignidade como filho. O filho ou a filha no seu lugar como a pequena ou pequeno, não no lugar de quem precisa fazer algo mais, de que precisa, por exemplo, superar os pais em seus feitos, naquilo que viveram, ou realizar para eles algo que talvez seja o sonho dos meus pais, o desejo deles, como também tantos conhecem essa ideia de que eu fiz por você, eu estudei essa carreira, eu me formei, ou talvez segui esse caminho,
E tudo que eu queria como filha ou filho, ser reconhecida por isso. E às vezes é bom se somos reconhecidos ou nossos pais dizem que são, sentem orgulho de nós, porém isso às vezes se confunde com a ideia da criança, a ideia do filho ou da filha de fazer algo grandioso, de fazer algo mais que vai além dos limites. Porque no lugar que eu tenho como filha, como filho, eu tenho meus limites naturais, meus limites daquilo que eu sou realmente capaz, para o que eu tenho minha energia, minha vitalidade. Quando nós nos sentimos desgastados, sobrecarregados, frustrados, são boas indicações para refletir sobre esse lugar que eu tenho, meu lugar, tal como ele é. E nesse lugar, eu e você somos limitados. Limitados. Nossa força até um ponto. Nossos recursos até um ponto. Nosso tempo e nossa energia. Tudo até um limite. E adultos de verdade, sabem do seu limite. Sabem medir a energia, o esforço, a força. E isso é uma tarefa, isso é algo que vamos desenvolver essa consciência de como eu posso ser um adulto, sou responsável, trabalho, tenho minhas capacidades e minha energia e tenho minha medida. E diante dos meus pais ou diante de quem é grande, eu não posso fazer algo maior ou mais. Eu posso acompanhá-los, por exemplo, quando meus pais são idosos, ou quando na família existem pessoas com necessidades especiais. Porém, se isso leva ao desgaste, ao esforço desmedido e eu me esgoto no meu limite, então eu já sei, é demais, eu fiz demais, eu tentei demais. E ali atua aquilo que Bert Hellinger também descreveu, o amor cego. Quando eu não vejo realmente o outro, eu não vejo o outro na sua força, na sua forma e vida e na sua dignidade, a dignidade que meus pais também têm, o respeito que isso demanda de mim, ao reconhecer o destino deles, as escolhas deles, tudo o que eles fizeram e não fizeram. E mesmo assim, eu sou filho, ou você é filha. Ser adulto e pequeno, para mim, é uma reflexão boa de como podemos deixar espaço para essas duas verdades. Hoje eu sou adulto e diante dos meus pais eu continuo pequeno. E é talvez algo que nos dá mais noção do nosso lugar e ao mesmo tempo daquilo que é para nós mais saudável, talvez até mais seguro. Seguro no sentido de que não sacrificamos algo, como por exemplo, sacrificar no sentido de Bert Hellinger, na frase que resume o sacrifício: eu por você, minha vida pela sua, minha saúde pela sua, minha prosperidade. Porque muitas vezes também temos a dificuldade de dizer: eu talvez tenha assim uma vida melhor pelo preço que foi. E talvez vivo algo que meus pais não puderam viver pelo preço que foi. E para os pequenos isso pode ser doloroso, porque nos sentimos para sempre essa ligação, esse vínculo forte com os nossos pais, com nossa origem.
Por isso que uma criança é tão sensível a tudo isso que os pais sentem, a tudo isso que existe na família, por mais que não seja expressa ou falada. E reconhecendo isso, sabemos também deixar os nossos pais com sua dignidade no seu lugar de grandes. E como grandes, eu não posso fazer ou mudar nada deles ou para eles. É uma tarefa. E às vezes precisamos de um espaço para refletir sobre isso, como talvez agora. Então, te desejo que você possa aproveitar essa mensagem. Obrigado.